Agora vou comentar sobre dúvidas muito comuns de quem assistiu os animes de Fate. Como Shirou virou Archer? Assim como Shirou do Stay Night, lutou na Guerra do Santo Graal, afinal ele lembra da Saber, mas claramente vem de outra linha do tempo, já que diferente do Shirou que conhecemos, o Archer não parece ter encontrado uma versão sua do futuro. Ele viajou pelo mundo, foi ficando mais forte, ao ponto de chamar a atenção da Counter Force. Para quem não sabe ou não lembra, os planetas em Fate são como seres vivos. Seres humanos têm anticorpos para lidar com doenças, e o planeta Terra em Fate tem guardiões para lidar com ameaças extremas. A força de defesa do planeta, Counter Force, ofereceu mais poder ao Shirou. Em troca, Shirou após sua morte deveria virar um guardião por esse planeta. Shirou se envolveu em algum conflito, aparentemente foi traído e morto. E depois de morrer, cumpriu o acordo com a Counter Force de virar um guardião. Aí começou a ser chamado a vários lugares no espaço-tempo. Por isso o Archer tem Oroaias, que é um escudo da mitologia grega, e a Caleborg, que é a espada da mitologia irlandesa. E tendo grandes feitos como guardião, ele se torna também um espírito heróico. Daí em diante pode ser invocado como servo. Acredita-se que ele possa ser invocado como Archer e Caster, além de algumas exceções que ficam para outros vídeos. E depois de tanto ser invocado em vários lugares para matar pessoas, ele fica cada vez mais pessimista. Não dá para quebrar o contrato com a Counter Force. Ele vai passar a eternidade toda matando pessoas. Por que ele é tão diferente visualmente? O uso excessivo da magia acabou queimando a pele dele e deixando o cabelo branco. Ah, mas tem outros exemplos disso? Tem. O Amakusa Shirou, Salomão e até o Kiritsugu em uma linha do tempo alternativa. Por que o Archer tem o manto vermelho sagrado da igreja? A Ciel, personagem de Tsukihime, entregou para ele. Não sabemos o porquê. Gilgamesh tem todas as armas do mundo? Não. O Gilgamesh tem as versões originais das armas. Ou seja, ele não tem a Excalibur, mas ele tem a espada que serviu de base para fazer a Excalibur. Não esqueçam que o Gilgamesh tem acesso a todos os tesouros que possuiu em vida. Então muita gente interpreta errado quando ele fala que tem todos os tesouros do mundo. Quem são os Assassin Mascarados? Foram líderes da Ordem dos Assassinos. Sim, a mesma de Assassin's Creed. Só que ao invés de capuz, eles usam máscaras. E por que esses líderes têm o mesmo nome, Hassan Sabah, o Velho da Montanha? É um título pertencente aos líderes. Então, os Assassin de Fate Zero e dos filmes de Heaven's Feel não são a mesma pessoa, só estão usando o mesmo título. Como faz para diferenciar então? Cada um tem um apelido referente ao seu poder. O dos filmes de Heaven's Feel tem o braço de um demônio, ou seja, Hassan do braço amaldiçoado. A de Fate Zero, sim, essa de cabelo roxo é a original. São tantos clones que é difícil saber qual é o verdadeiro. Ela é a Hassan das 100 faces, porque ela literalmente cria clones. E tem outros Hassans. E os nomes das figuras heróicas. Por que falam Heracles ao invés de Hércules? É porque Heracles é um nome grego. Por acaso aqui no Brasil é mais comum chamar o nome romano, Hércules. Por que chamam Alexandre o Grande de Iskandar? Porque é assim que ele é chamado no Oriente Médio, que é quando já está fazendo suas conquistas. Então existe o Alexandre Jovem, que ainda não é reconhecido como conquistador, porém, após suas conquistas, seus inimigos o conhecem como o Grande Iskandar, o rei dos conquistadores. E por que ele tem o poder dos raios e tem a montaria de Zeus? Haviam lendas que afirmavam que Alexandre o Grande seria filho de Zeus. Obviamente Zeus não existe, então eram só lendas. Mas Fate usa a versão das lendas que é a mais poderosa, por isso ele é um semideus em Fate. E finalizando por hoje, o Intoxic Anime reclamou sobre isso aqui na época. Por que o Gilgamesh não usa a corrente Enkidu no Shirou? A corrente é feita para ser mais efetiva contra quem tem sangue divino. Heracles e Iskandar são filhos de Zeus, então obviamente a corrente faz mais efeito neles. Shirou não tem sangue divino, ou seja, o efeito extra que a corrente causa de não soltar o inimigo não vai ser ativado. Então seria só uma corrente forte, que o Shirou pode refletir com qualquer arma. E uma pergunta extra sobre os jogos. O Shirou realmente é descendente de Muramasa? Talvez. O próprio Muramasa considera a possibilidade.
Então, se o Shirou realmente for descendente de um dos melhores ferreiros do mundo, talvez explique o talento e a afinidade dele com espadas.